tarde, oitavo ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje daremos continuidade com regra de 3. Veremos hoje regra de 3 composta. Esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 16 e 21. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, vejam só. Regra de 3 composta. Primeiramente, vocês lembram o que é a regra de 3? Então, regra de 3 ela é uma ferramenta simples, mas muito poderosa, tá certo? Ela é utilizada para descobrir um valor desconhecido que segue a mesma razão de outros já conhecidos. De maneira, tá certo? Mais simples, trata-se de descobrir um quarto valor, tá certo? A partir de 3. Daí, por isso que nós chamamos de regra de 3. Onde nós vimos que existem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples, que nós vimos lá na semana passada, e a regra de 3 composta, que nós iremos ver hoje. A regra de 3 simples, o problema envolve apenas duas grandezas, tá certo? Lembrando que grandezas é tudo que pode ser medido, contado, aumentado, diminuído. Então, se o problema envolve apenas duas grandezas, nós dizemos que a regra de 3 ela é uma regra de 3 simples. Se envolve 3 ou mais grandezas, dizemos que a regra de 3 ela será uma regra de 3 composta, tá certo? Então, temos aqui, tá certo? As regras básicas da regra de 3 composta. Então, ela tem 3 ou mais grandezas, pode aparecer informações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, tá certo? Nós sabemos que diretamente proporcionais é quando as proporções elas tendem a aumentar, tá certo? Na mesma proporção, ou tendem a diminuir na mesma proporção. E a inversamente proporcionais, no caso, uma grandeza aumenta, outra diminui, ou uma diminui e outra aumenta, tá certo? Na relação inversa, ok? Então, temos aqui agora, tá certo? O seguinte exemplo. Um ciclista percorre em média 200 km em 2 dias, pedalando durante 4 horas por dia. Em quantos dias essa ciclista percorrerá 500 km se pedalar 5 horas por dia? Então, aqui, li o problema, agora vamos identificar quem são suas grandezas. Temos aqui 200 quilômetros, é a distância, tá certo? Então, eu coloquei aqui quilômetros, 200, tá certo? Temos aqui 2 dias, está por extenso, mas é uma grandeza. Então, a grandeza aqui é o quê? Dias, 2, tá certo? Pedalando durante 4 horas por dia. Então, 4 se refere às horas por dia. Coloquei aqui a grandeza horas, 4. Agora, em quantos dias? Então, já sei que a questão quer encontrar o número de dias. Coloquei aqui X. Essa ciclista percorrerá 500 quilômetros, tá certo? Se pedalar 5 horas por dia. Então, já identifiquei quem são as grandezas. Vejam que eu tenho aqui 3 grandezas. Logo, será uma regra de 3 composta, tá certo? Então, vamos analisar agora se essas grandezas serão diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, primeiramente, eu coloco a razão daquilo que eu quero encontrar. 2 está para X. Vou analisar primeiramente com relação à distância. Então, vejam, se a distância aumenta, tá certo? Então, se vai se pedalar mais, então quer dizer que para concluir aí, vai se levar mais dias, na verdade, para concluir esse percurso. Então, aí, se as duas grandezas aumentam na mesma proporção, então dizemos que essas grandezas, elas serão diretamente proporcionais. Então, não inverte nada, fica 200, está para 500. Então, para colocar a próxima grandeza, que no caso são as horas, colocamos uma multiplicação, tá certo? E vamos analisar agora com aquilo que eu quero encontrar, que é o número de dias, tá certo? Vejam que eu analisei a distância com dias, agora será horas com dias, tá certo? Então, observem o seguinte, que se as horas, tá certo, estão aumentando, então, para se chegar ao destino, tá certo, nós temos que irá diminuir, tá certo, o número de dias, porque está se pedalando mais horas por dia, usei essa seta aqui para os dois, tá certo? Está se pedalando mais horas por dia, não é verdade? Se está se pedalando mais horas por dia, então quer dizer que irá chegar ao destino, não é verdade? Em menos dias, tá certo? Então, aqui as grandezas serão inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, então eu vou inverter aqui os valores. Será 5 está para 4. Vejam que para facilitar aqui eu cortei os 2 zeros do 200. Com os 2 zeros,
do 500, tá certo? Então, aqui vocês iriam repetir 2 está para 5, assim como iriam multiplicar aqui, ó, 2 vezes 5 e logo em seguida 5 vezes 4, onde 2 vezes 5 é igual a 10, 5 vezes 4 é igual a 20. Então, aqui vocês fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 10 vezes x, 10x, 20 vezes 2, 40. Vocês iriam isolar o x, o 10 que estaria multiplicando com x passaria a ser divisor de 40. 40 dividido por 10 é igual a 4. Logo, x seria igual a 4. 4 dias, tá certo? Agora, um outro exemplo que nós temos é o seguinte. Um folheto informa que uma torneira pingando 20 gotas por minuto em 30 dias ocasionaria um desperdício de 100 litros de água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas por minuto durante 50 dias. Então, calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Então, nesse caso aqui, vejam que eu li o problema, agora vamos identificar quem são suas grandezas. Então, aqui, o primeiro número que apareceu, 20, se refere ao quê? Às gotas, não é verdade? 30 se refere ao quê? A dias. E aqui 100, no caso, é a capacidade, está em litros, tá certo? Então, completei aqui a primeira linha. Logo em seguida, a questão diz que na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas. 30, coloquei aqui, durante 50 dias. Então, calcule quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Então, aqui quer saber quantos litros de água foram desperdiçados nesse período. Eu chamei de x, certo? Então, eu coloquei logo aqui a razão daquilo que eu quero encontrar. 100 está para x, tá certo? Assim como analisei primeiramente o quê? Analisei primeiramente aqui o número de dias, tá certo? Logo em seguida, as gotas. Então, aqui, no caso, se o número de dias está aumentando, tá certo? É claro que vai se gastar mais litros, tá certo? De água. Irá se desperdiçar, na verdade, mais litros de água. Então, as grandezas serão diretamente proporcionais, porque os dois tendem a aumentar. Então, não inverte nada, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, 30 está para 50, tá certo? Vezes, para poder colocar a outra razão, vejam que se está pingando mais gotas por minuto, então quer dizer que vai se desperdiçar mais litros de água, não é verdade? Então, as grandezas também serão diretamente proporcionais. Veja que eu sempre analiso a grandeza que está completa com aquela que eu quero encontrar. Então, aqui não inverte nada, fica 20 está para 30. Para facilitar aqui, eu cortei aqui o 0 do 30 com o 0 do 50, o 0 do 20 com o 0 do 30. Então, aqui eu repeti, 100 está para x, assim como 3 está para 5, vezes 2 está para 3, tá certo? Então, aí vocês iriam multiplicar, repete o 100 está para x, iriam multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6, 5 vezes 3, que é igual a 15. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 6 vezes x, 6x, 100 vezes 15, 1.500. Então, vocês teriam que isolar o x, o 6 que estaria multiplicando com x passaria a ser divisor de 1.500. 1.500 dividido por 6 é igual a 250 litros. Logo, seriam desperdiçados 250 litros de água, tá certo? Temos aqui mais outro exemplo que diz assim: em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos, tá certo? Então, aqui, vejam que as grandezas serão horas, no caso, primeiramente foi 8, caminhões, 20, tá certo? E o volume, que foi 160 metros cúbicos, tá certo? Então, aí, em 5 horas, agora, quantos caminhões, x, então, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, eu coloquei aqui, primeiramente, a razão daquilo que eu quero encontrar, 20 está para x. Vejam que eu tenho aqui 3 grandezas, logo será a regra de 3 composta, tá certo? As grandezas são horas, caminhões e volume. Então, agora vamos analisar primeiramente em relação ao volume. Vejam que o volume está diminuindo, tá certo? Se o volume está diminuindo, eu vou precisar de menos caminhões, tá certo? Então, as grandezas aqui serão diretamente proporcionais, não inverte nada. 160 está para 125. Vezes, para eu poder colocar agora com relação a outra grandeza.
Agora vejam só, depois da igualdade, tá certo? Eu coloquei logo a razão do volume. Mas se vocês colocarem logo a razão de horas, não irá interferir, no final irão chegar ao mesmo resultado, tá certo? Não tem problema nenhum, tá bom? Então agora vamos analisar com relação às horas. Vejam que o número de horas está diminuindo. Se eu tenho agora menos tempo, tá certo? Significa dizer que eu tenho que ter mais caminhões, não é verdade? Porque agora o tempo está curto para poder descarregar toda essa areia. Então, eu tenho que ter mais caminhões. Então, nesse caso, as grandezas serão inversamente proporcionais, não é verdade? Então, aqui, vocês iriam inverter, tá certo? Esses valores. Ficaria 5 está para 8. Então, vocês iriam repetir, 20 está para x, tá certo? E igual a 160 está para 125, vezes 5 está para 8. Por que aqui eu repeti? Porque aqui eu fiz uma simplificação para facilitar. Se vocês não simplificarem, não tem problema nenhum, tá certo? Porque no final irá chegar ao mesmo resultado. Então, aqui na simplificação, o que foi que eu fiz? Eu simplifiquei o 125 e o 5, que estão aqui se cruzando, podem ser simplificados. Simplifiquei esses dois termos por 5, tá certo? Então, aqui, ó, simplificando 125 dividido por 5, 25. 5 dividido por 5, 1. Nesse outro caso aqui, ó, eu simplifiquei esses dois termos, o 160 e o 8, por 8. Então, 8 dividido por 8, 1. 160 dividido por 8, 20. Então, vai ficar como? Vai ficar, no caso, 20 vezes 1, 20. 25 vezes 1, 25. Eu ainda simplifiquei esses dois termos por 5, tá certo? Então, aqui, 20 dividido por 5, 4, tá certo? 25 dividido por 5, 5. Tá bom? Então, aqui ficará o quê? Isolei logo o x, será 20 vezes 5, ou 5 vezes 20 é a mesma coisa, e o resultado dividido por 4. Então, 5 vezes 20, 100. 100 dividido por 4, 25. Logo, x é igual a 25, tá certo? Um outro exemplo que nós vamos ter agora é o seguinte. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, vamos identificar quem são as grandezas. Nesse caso, a primeira grandeza será pedreiros, no caso foram 2. Levam 9 dias, então aqui ó, a outra grandeza, dias, 9, para construir um muro de 2 metros de altura. Então, a outra grandeza aqui será a altura. Então, se trabalhar agora 3 pedreiros, tá certo? E aumentando agora a altura para 4 metros, então qual será o tempo necessário para completar esse muro? X. Então, percebam aqui que eu identifiquei quem são suas grandezas, que são pedreiros, altura e dias, tá certo? Então, vamos identificar agora se essas grandezas serão diretamente ou inversamente proporcionais. Coloquei primeiramente a grandeza daquilo que eu quero encontrar, 9 está para x, assim como analisei primeiramente com relação à altura, vejam que a altura do muro está aumentando, logo, tá certo, para construir esse muro irá levar mais dias. Então, as grandezas aqui serão diretamente proporcionais, não inverte nada. Ficará 2 está para 4, vezes, para poder colocar a outra grandeza, vejam que o número de pedreiros está aumentando. Se tem mais pessoas trabalhando, então quer dizer que esse muro vai ficar pronto em menos dias, tá certo? Então, aqui as grandezas serão inversamente proporcionais, tá certo? Então, aqui vejam que eu inverti esses valores, ficou 3 está para 2, tá certo? Então, aqui, ó, quando temos grandezas inversamente proporcionais, as setas elas são contrárias, tá certo? Então, aqui, o que é que vocês iriam fazer? Iriam fazer a multiplicação, tá certo? 2 vezes 3, 6. Ficaria 6 vezes x, 6x. Então, o 6 passaria a ser divisor, não é verdade? E aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 que multiplica por 9, não é verdade? Então, aqui, 9 vezes 8, que é igual a 72. 72 dividido por 6, que é igual a 12, tá certo? Então, x é igual a 12. Ou seja, irão levar 12 dias, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tenham relembrado esse conteúdo que foi trabalhado o ano passado com vocês, tá certo? Mas qualquer dúvida, estejam me chamando lá no direct, que eu estarei disponível para tirar a dúvida de vocês a partir das 3 horas, tá certo? O código de presença da nossa aula de hoje será grandezas, tá bom? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 16
e 21, tá certo? Depois não esqueçam de assistirem ao vídeo de correção, verificarem aí o que vocês acertaram. Lembrando que questões que envolvem cálculos que não cabem no livro, vocês deverão fazer no caderno de matemática, colocando a data de hoje, colocando a página, o número da questão, de forma bem organizada, tá certo? E no final tirem foto dessas atividades, tanto a que vocês fizeram no caderno quanto a que vocês fizeram no livro, e mandem para mim lá no direct para que eu possa estar também anotando a participação de vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!